E aí, tudo bom? Sejam bem-vindos a mais um vídeo e dessa vez muito tempo depois, né? Infelizmente o canal ficou muito tempo sem vídeo e assim, muitos problemas aí técnicos, pessoais, enfim. Mas eu espero voltar a trazer vídeos aqui, talvez não com tanta frequência, mas o quanto eu conseguir e talvez diversificar um pouco mais. Eu falo muito de futebol porque é uma coisa que eu gosto muito, tá? Eu gosto de trazer aqui, mas talvez misturar com algumas produções minhas, enfim. Beleza? Então, recado dado, hoje vamos dar uma olhada naquela tier list Brasileirão 2025 que eu fiz no começo do ano. O campeonato terminou, 38 rodadas concluídas e vamos ver como é que ficou. Rir dos erros, comentar os acertos e é isso. Vamos lá? Eu vou pegar do 20º ao primeiro colocado. Eu acho que assim pode dar certo. Então vamos lá. Campeão Flamengo. Aqui eu acertei e, sinceramente, eu acho que não era mistério pra muita gente, né? O Flamengo tava realmente muito forte, ganhou a Libertadores e brasileiro, né? Então, realmente, não tem nem muito o que comentar, 79 pontos. Agora, a diferença foi de apenas 3, né? Tanto que o Palmeiras foi o vice com maior pontuação na história, 76 é pontuação de campeão. Previsível. Agora, Botafogo, eu tenho que admitir, eu exagerei. Uma galera comentou e realmente o Botafogo teve desfalque e tal. Eu não esperava que ia ter aquela instabilidade, mas eles pegaram aqui pré-Libertadores em sexto, eu coloquei em segundo, então uma diferença, né? E agora eu vou pros dois de baixo, né? Que eu quis comentar do Botafogo logo aqui. Eu coloquei o Mirassol como lanterna. Aqui não tem nem o que comentar. Primeiro que eu errei, é isso, tá errado, não tem jeito. Mas eu acho que é interessante comentar como muita gente colocou isso, assim, vi outros palpites de uma galera e saiu nessa linha, assim, né? Acho interessante, eu acho muito legal que tenhamos times assim, né? Tenhamos casos assim. Eu só, sei lá, como um fã de futebol, né? Me preocupa que seja um caso como foi o do São Caetano, né? Não é agorando o time aqui nem nada, né? Mas assim, quando isso acontece é muito triste, mas eu espero que o Mirassol continue aí e se mantenha, tá? Não sei porque que eu falei isso, mas é porque foi o exemplo que me veio na mente. 19º, Juventude. Eu coloquei Juventude como 17º, então tá ok, né? Vamos voltar lá pra cima. Cruzeiro ficou em terceiro. Eu coloquei Cruzeiro na Sul-Americana. Nessa parte, eu acho que eu fui traído muito pela tabela do ano passado, eu acho, sabe? Eu levei muito em consideração. Mas o Cruzeiro, ele foi engrenando, né? E 70 pontos é muita coisa. O Cruzeiro foi muito bem, então, uma surpresa positiva. Em quarto, vamos nem falar, né? Mirassol. Acho que eu já comentei aqui, eu nem vou me estender muito na questão Mirassol aqui, porque senão o vídeo vai ser só sobre isso. E eu coloquei o Fortaleza em quarto. Eu vou até me estender aqui pra Fortaleza e Inter, que eu fui muito traído, assim, pela minha percepção do que foi o ano passado, sabe? Não contava com instabilidades, eu não contava, acho que ninguém, né? Nem o próprio torcedor, mas assim, pelo trabalho que eu esperava que fosse mantido, sabe? Eu não sei se Inter e Fortaleza, acho que foram surpresas negativas, quer dizer, eu diria que assim, não era uma oscilação esperada, sei lá, eles caíssem da Libertadores pra pré ou pra Sula. Não, eles foram muito mal, né? Pra qualquer time. Esse erro aqui realmente eu vacilei. Mas ó, Fluminense, eu agora vou fazer o seguinte, eu vou sair da ordem mesmo, vou seguir daqui pra baixo. O Fluminense ficou em quinto, um resultado que eu acho que é muito bom. Coloquei aqui na Sula, né? Eu coloquei ali em décimo, surpresa positiva realmente. E não tem muito o que comentar, assim, o Fluminense deu uma oscilada, mas assim, no final, principalmente, foi muito bem. Botafogo a gente já comentou, né? O Bahia tá ali onde eu falei, exatamente onde eu falei. Eu coloquei o Bahia aqui. Beleza que eu coloquei o Bahia aqui em sétimo, né? Mas. O oitavo, mas pegou pré-Libertadores. O São Paulo ficou exatamente no limite, né? Eu tinha jogado o São Paulo aqui em pré-Libertadores. Eles ficaram logo na vaga seguinte da Sula. E eu sei que eu tô falando muito do que eu fiz, né? Mas é pra comparar. Mas eu vou tentar falar um pouco sobre a temporada, mas também para não ficar um vídeo muito longo. O que foi a temporada do São Paulo, eu acho, né? Quer dizer, teve nessas últimas rodadas, né? Que foi a briga mais de. Simplesmente o time tava inteiro no DM, quase assim. Eles tinham, sei lá, acho que teve um jogo que eles foram com 12. E assim, a diferença, né? O primeiro time da Sula com 51 e o primeiro da pré-liberta com 60, né? Uma diferença considerável. E daqui pra baixo esse gap vai cair mais. Porque se a gente olhar, do São Paulo com 51 lá pro primeiro time da zona, a gente não tem 10 pontos. Sul-Americana, eu coloquei o Grêmio exatamente nessa posição. Na verdade, eu coloquei o Grêmio em décimo, mas o Grêmio se recuperou. Teve um momento ali que
Parecia que ia brigar, mas beleza que ficaram 6 pontos da zona ali, justamente com uma recuperação, mas o time não foi tão bem assim. Bragantino, infelizmente, em 10º, é um time que muita gente não gosta, inclusive eu. Eu coloquei rebaixado justamente pelo que vimos ano passado, né? Mas eu acho interessante nesses times aqui, a diferença de pontos pro 10º colocado, pro primeiro da zona, é de 5 pontos. Bem apertado, bem possível. O Atlético Mineiro, em 11º exatamente, e foi isso, uma temporada decepcionante, né? Reflete um pouco, talvez, do que foi a temporada passada, porque focaram nas Copas, né? Final da Libertadores, final da Copa do Brasil. Perderam ambas, e teve um momento que até matematicamente eles poderiam ter sido rebaixados ano passado, mesmo que improvável, né? Esse ano conseguiram ficar um pouco acima, mas mesmo assim não foi uma boa campanha, né? Pro que se esperava, e teve o vice, né, da Sula. O Santos ficou em 12º. Eu coloquei o Santos como Sul-Americana, beleza que eu tinha colocado aqui em 13º, né? Que era a última vaga, mas o Santos brigou ali até a última rodada pelo contra o rebaixamento, né? Praticamente. Até o Corinthians em 13º, eu tinha colocado o Corinthians lá na Liberta, mas ali acho que foi muito pelo hype do Paulistão, né? Que eles ganharam e parecia que, assim, o time tava, apesar de endividado, né, das crises internas, o time tava forte. Quando eu me refiro principalmente ao, né, Garro tava bem, né, teve aí problemas, né, lesões e queda de rendimento, Memphis, né, enfim, eu achava que era um time que iria entregar mais, mas ficou aqui em 13º. O Vasco, eu tinha colocado em 12º na vaga do Santos da Sula. O Vasco foi em 14º, que o Vasco teve um ano que tava bem tranquilo, bem longe do rebaixamento, mas foi caindo, caindo, quase, viu? Vitória. Eu coloquei Vitória exatamente em 15º, porque eu percebi que, apesar da campanha surpreendente na reta final do ano passado, o time teve um ano muito complicado, eliminação melancólica da Sul-Americana, derrota em casa no clássico do Campeonato Baiano, eliminação melancólica na Copa do Nordeste, vergonhosa até. Copa do Brasil também foi para um Náutico, então foi um ano melancólico porque o time perdeu muitos pilares e contratou mal, né? Não teve o planejamento muito ruim ou a falta dele, né? O Sport nem eu achava que o esporte ia brigar pra ficar, mas infelizmente o esporte realmente é até triste, né? Quando um time cai nessa situação. Mas infelizmente é o que aconteceu. O Inter, eu tinha jogado lá pra cima, justamente eu acho que eu me enganei, justamente por conta da coisa do ano passado, né? Mas acho que ninguém esperava, tanto que começou o ano bem, jogando bem Libertadores. Ceará, eu coloquei como queda também. Parecia que não ia cair, ficaram uma rodada somente no Z4 e foi a 38ª. Fortaleza, já comentamos. Juventude, falei lá no começo, né? Que justamente isso. Que pra mim esse ano iria cair. Esporte é isso, tá? Então, eu acho interessante. Feita aqui a comparação da minha tier list, né? Da previsão do campeonato com a tabela final. Eu resolvi adicionar aqui uma tier list de quem surpreendeu, quem decepcionou, quem andou para o lado, enfim. Só explicando aqui os tiers. Amassou, não precisa nem explicar, acabou com tudo. Amassou como não esperado, surpreendeu. Foi como esperado aqueles times ali que a gente esperava aquilo. Andou pro lado, é o time que não teve uma evolução em nenhum sentido, sabe? Você olhava e assistia o mesmo tipo de jogo, mesma coisa. Decepcionou, esperava um pouco mais e decepção total, simplesmente catástrofe. Então, basicamente eu fiz ler aqui, mas para dar para entender um pouco melhor os tiers. Vamos começar com o Atlético Mineiro. Na minha opinião, decepcionou. Por conta da temporada passada, eu acho que muita gente esperou. Poxa, talvez o elenco esse ano brigue, sabe? Tirar esse enhaca do vice. Teve outro vice, mas isso não conta no Brasileirão, né? Ainda ficou na segunda parte da tabela. Eu esperava que o time brigasse um pouco mais. Muita gente não, mas eu particularmente esperava isso. O Botafogo, eu diria que foi como esperado, porque tinha gente que esperava uma queda no rendimento e realmente houve. Assim, tinha gente que dizia que o Botafogo ia ser rebaixado, mas nem tanto. Calma lá. Andou pro lado, eu colocaria o São Paulo, que mesmo que não tenha conseguido a pré-Libertadores, né? O Libertadores esse ano, ainda foi bem, mas assim, não alçou voos maiores que o ano passado. Andou pro lado e teve todos os problemas que teve, né? Então não dá pra dizer que foi uma decepção. Talvez foi como esperado, né? Mas eu vou colocar que foi para o lado. Foi como esperado, eu acho que eu coloco o Ceará porque eu esperava o rebaixamento, realmente. Agora o Corinthians eu acho que decepcionou, talvez por conta do começo do ano, né? O pessoal tava esperando grandes coisas.
principalmente a torcida, né? Mas, enfim. Amassou, eu colocaria o Cruzeiro, porque eu acho que a gente esperava uma temporada bacana, mas acho que nem tanto. Teve um começo ali um pouco conturbado, mas engrenou e acabou com tudo. Nas últimas 8 rodadas ainda brigava por título, então, cara, muito boa temporada, 70 pontos realmente. O Vasco eu diria que andou pro lado também, porque não chegou a brigar pelo rebaixamento. Caiu muito de rendimento, encerrou com 5-0, então, beleza que isso não quer dizer muita coisa, mas na minha opinião é isso. Colocaria que o Bahia andou para o lado por conta do jogo que eu observei. Muito chuveirinho na área, um time ainda muito dependente de Everton Ribeiro, que é um craque, mas precisa buscar outras soluções, outras saídas, sabe? Acho que o Bahia, beleza que de 2023 para 24 foi um salto absurdo. Posso estar sendo injusto ao colocar andou para o lado, mas eu senti muito, eu tive muita impressão da frustração da torcida, porque podia alçar voos maiores, poderia ter se classificado diretamente para Libertadores, mas perdeu para times já rebaixados, empatou, estava no caminho. Ficou esse gostinho amargo ali, principalmente no segundo turno. O desgaste também contou, as lesões também contaram, mas eu colocaria isso. O Juventude para mim foi como esperado, eu coloquei como rebaixado. O Vitória vai e andou para o lado também, porque se livrou do rebaixamento, uma temporada, enfim, de 4 ou 5 eliminações muito dolorosas para a torcida. O campeonato foi muito abaixo, né? Jair Ventura deu outra cara para a equipe e salvou. Eu não sei se coloco surpreendeu, porque acho que por uma boa parte, acho que ninguém acreditava que o Vitória ia ficar. Não vou dizer que andou pro lado, mas sei lá, foi como esperado, talvez. Se escapou, se safou ali, né? O Fluminense eu acho que surpreendeu, talvez não tanto quanto um Cruzeiro, um Mirassol da vida, mas surpreendeu porque, assim, pegou o G5, pegou a vaga direta e o Flamengo amassou, né? Porque apesar de que a gente esperasse, eu esperava o Flamengo campeão, o Flamengo jogando muito, mas ser campeão, ainda mais 79 pontos, não dá pra colocar esperado, né? Fortaleza eu acho que vai em decepção total, uma boa campanha no passado, esse ano chegou a jogar Libertadores, só que a torcida já vinha sinalizando um planejamento mal feito ali desde a pré-temporada e deu no que deu, né? Então acho que cabe decepção total. O Grêmio eu acho que também andou pro lado. Foi isso de novo, assim, sabe? O time quase passou sufoco ali pro rebaixamento. Mirassol, precisa nem comentar, destruiu tudo. 67 pontos na primeira Série A da história. O Palmeiras amassou, porque vice e tal, mas assim, cara, 76 pontos. Vice com o maior ponto da história. Amassou. Não tem como. O Bragantino eu diria que andou pro lado, porque ou foi como esperado, né? Porque ano passado quase foi rebaixado, esse ano conseguiu se distanciar um pouco mais. O Santos foi como esperado também, se livrou do rebaixamento, mas lutou bastante, né? Sofreu bastante com isso durante o campeonato. O Inter, decepção total, porque ficou em 16º, um time que no começo do ano jogou, acho que foi a pré-Libertadores, né? Tava jogando bem, eu cheguei a ver bons jogos do Inter. E o Sport, decepção total, infelizmente aí, né, para os companheiros nordestinos. Não rolou, não foi dessa vez, né? Saímos do campeonato com mais representantes nordestinos, né? Foram 5 para simplesmente 2, só sobrou Bahia e Vitória. Beleza que aqui eu misturei um pouco daquela minha previsão com a opinião que eu fui tendo ao longo do campeonato, percepções que eu tive com análise de outros colegas, de outros companheiros, então acho que é mais ou menos isso. Eu tentei não deixar o vídeo tão longo e nem tão raso, sabe? Não me aprofundar e tal, mas deixar aqui minha opinião pra não ficar só tier list por tier list. Então é isso. Esse foi o vídeo. Espero que tenham gostado. Desculpa mais uma vez pela pausa, pelo sumiço no canal, mas vamos tentar na medida do possível voltar. E é isso. Eu vou tentar trazer outras produções minhas aqui também, que não sejam somente de futebol. Tamo junto. Valeu e até a próxima.